Pod Impacto no ar. A gente começa agora a temporada 2025 desse podcast, videocast, que trata sempre de empreendedorismo, de impacto social. E nada melhor do que começar essa nova temporada falando de coisa boa que vem da FEAC, né? E a gente vai falar sobre o que é um projeto importante aqui da FEAC. E, para isso, hoje, nós contamos com 3 convidados. A Karina Capelli, que é coordenadora de projetos da Fundação FEAC. Também aqui ao meu lado, o Dimas Gonçalves, que é o presidente do CRCA, que é o Centro de Referência em Cooperativismo e Associativismo. E também a Daniele Ferreira Costa Teodoro, que é técnica social do Instituto Filhos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast e videocast. E, claro, gente, olha, é uma honra tê-los nesse momento em que a gente atinge uma nova etapa do Pod Impacto. Quem vai falar primeiro comigo? Dá essa boa-vinda para todo mundo aqui. Quem está assistindo, quem está ouvindo? Posso começar, aí, Karina. Olá, então, queria contar um pouquinho mais sobre o projeto Empreende Campinas, que hoje é o maior projeto da área de inclusão produtiva que a gente tem na Fundação. E aí, quando a gente fala de inclusão produtiva, a gente sempre está pensando no acesso ao trabalho e à renda dignos pelo público em situação de vulnerabilidade social. É um projeto de empreendedorismo popular periférico, que já chegou em mais de 3 mil pessoas na sua última versão. Então, estamos aqui hoje para conversar com vocês. Daqui a pouquinho você vai detalhar um pouco mais. Para quem conhece a FEAC, eu queria saber, depois que a gente apresentar os nossos outros convidados, em que momento a FEAC percebeu, né, porque ela é conhecida como aquele modelo antigo, Federação das Entidades aqui de Campinas, em que momento ela percebeu que é preciso ter um outro olhar voltado para essa questão do empreendedorismo popular. Mas antes, Dimas, seja bem-vindo. Obrigado mesmo. Já conhecia você, né, de outras paragens e agora aqui no Pod Impacto. Bom, eu represento o CRCA, Centro de Referência em Cooperativismo e Associativismo. Nós temos 23 anos de existência. Nesses anos todos, nós trabalhamos muito com a área, até porque a gente é um centro de referência em cooperativismo, com cooperativas de coleta seletiva e reciclagem. Das 13 cooperativas que tem em Campinas, 8 passaram pela gente, realizaram projetos de incubação, né? E sempre trabalhando com esse público, como disse a Karina, público que é em situação de vulnerabilidade. Sim. E nos últimos 3, 4 anos, a gente foi convidado pela FEAC para fazer parte desse projeto denominado Empreende Campinas. Nós não tínhamos muita experiência com a questão do empreendedorismo periférico individual, a gente não tinha, então foi um pouco difícil para a gente no começo fazer adaptações da incubação de grupos coletivos para incubar empreendimentos individuais, né? Então a primeira fase foi muito difícil. A segunda fase já está mais consolidado essa metodologia. Daqui a pouquinho você me conta mais então sobre essa segunda fase e o papel do CRCA nesse contexto. Daniele, seja bem-vinda e me fala também um pouquinho o que é o Instituto Filhos. Ok, primeiro eu quero agradecer e parabenizar você pela iniciativa, pelo Pod Impacto. Eu sou a Daniele, eu sou uma das fundadoras do Instituto Filhos. Ele começou como uma iniciativa de um coletivo com um grupo de amigos missionários e foi tomando forma isso há 9 anos, né? E em 2021 nós entendemos que nós poderíamos ajudar mais as famílias se nós entrássemos nesse campo da inclusão produtiva. Onde fica o Instituto Filhos? Hoje ele atende 2 regiões, a região aqui do Buraco do Sapo, ali do Novo Flamboyant, e a região sul, que é a região do Campo Belo. Então a gente tem atendido nesses 2 campos. Inicialmente começou aqui no Buraco do Sapo. E o CRCA onde fica? Ele fica em Barão Geraldo. Barão Geraldo. Barão Geraldo. Ok.
Isso, nós ficamos nessas localidades. Eu vim da comunidade, nascida e criada no Novo Flamboyant. Tá. Então, percebemos ali, eu e os amigos, que a gente poderia fazer mais pelo nosso bairro, né? E aí começou o Instituto Filhos. E aí hoje a gente trabalha com projetos culturais, educacionais e esportivos, mas a inclusão produtiva veio para completar, para a gente conseguir auxiliar ainda mais as famílias, para que realmente elas saíssem da pobreza. Porque a gente sabe que a arte, a cultura, ela é muito boa, mas a renda digna, como a Karina falou, e o trabalho digno é que realmente vai trazer dignidade para essas famílias e trazê-las aí para outras esferas e camadas da sociedade. Tá certo. Então, olha, vou deixar aqui meu agradecimento ao JK Studio, que é onde nós, a partir de agora, começamos a gravar aqui o Pod Impacto. Também o meu agradecimento ao Celcinho, que está junto com a gente nessa parceria para esse grande projeto. Agora, vamos falar um pouquinho do Empreende Campinas, mas eu quero voltar um pouquinho antes, Karina, porque as pessoas que são mais antigas da cidade, ou até de fora de Campinas mesmo, sempre viram a FEAC como uma federação das entidades que trabalham com social. Hoje, qual é o perfil da FEAC? Essa é uma pergunta muito interessante, porque vem ao encontro do momento recente que a FEAC vive. Durante décadas, a FEAC atuou com apoio institucional direto às organizações de Campinas. E aí, a partir de 2017, a gente faz uma virada e começa a atuar com projetos de impacto. Então, a FEAC é uma organização de assessoramento da política de assistência social, e aí, por isso, tem essa missão de estruturação das organizações, mas também é uma investidora social privada. E aí investe em projetos que têm esse potencial de transformação social mesmo, que tem indicadores, métricas, público-alvo, que tem objetivos e estratégias bem definidos. Sim. E a partir, então, dessa reestruturação, onde surge o Empreende Campinas? O Empreende Campinas surgiu ele se chamava Tempo de Empreender, na pandemia, muito como uma demanda de continuidade de acesso ao trabalho e à renda por famílias que estavam ali mais vulnerabilizadas ainda no contexto pandêmico, que tinha o isolamento social, pessoas que costumavam produzir alguma coisa ou prestar algum serviço e ao público. Né? Então, no sentido de qualificar essa atuação para que essas pessoas pudessem quando acabasse esse isolamento social, estarem mais estruturadas com esse trabalho, a FEAC co-criou esse projeto, que na época era online, tinha parceiros como a Aliança Empreendedora, o Instituto Meio e algumas organizações de base territorial também. E aí, em 2022, a gente eleva essa estratégia, já chamando Empreende Campinas, procurando oferecer uma jornada completa de apoio a essas empreendedoras, vou falar no feminino, porque a maioria são mulheres, e uma jornada que fosse muito além da capacitação, da formação empreendedora, porque a gente vê muitas oportunidades de formação, e aí faltam, às vezes, o acesso à mentoria, aquele apoio individualizado para a estruturação do plano de negócio, o acesso a recursos financeiros, como capital semente, microcrédito. Então, aí a gente inovou nessa nova etapa do Empreende Campinas, a partir de 2022, colocando esses novos elementos. Sim. E em que momento, então, quem chegou primeiro no Empreende Campinas? O Instituto Filhos ou o CRCA? Filhos. Conta para mim, então, Daniele, como foi isso? Eu falei para você que a gente teve essa visão de troca aí, de alocar a inclusão produtiva nas nossas atividades, né? E tudo começou com um projeto da FEAC que chamava Mobiliza Realiza. A FEAC faz parte de toda essa transformação. E você já participava do coletivo lá no seu território? Continuava lá com o coletivo, com o Instituto Filhos. E aí eles fizeram esse projeto de mobilização, foi 2019, antes da pandemia.
E aí, cada território, e eu estava num grupo aqui com o pessoal do Buraco do Sapo, então era não só o Filhos, mas o Filhos e moradores do Filhos. E aí a gente tinha que desenvolver um projeto local, era pequeno, e aí surgiu a ideia de desenvolver um projeto para empreendedoras, dando mentorias curtas ali sobre marketing, fotografia, para aperfeiçoar o negócio. E aí a gente fez, durou ali uma semana, porque era um trabalho realmente pontual. E aí, nisso, nós, como instituição, nós percebemos que nós poderíamos ofertar muito mais para o território. Então, entramos em contato com a Fundação FEAC e falou, a gente quer mais, tem mais projetos desse Tem alguma cunho, coisa aí? Eu conversei com o coordenador, na época, de desenvolvimento territorial, que era o Dione, e aí ele falou assim, Dani, vamos ver. Aí entrou pandemia, né, toda aquela questão, a gente começou a colocar os holofotes para ajudar as famílias, mas aí, no final de 2020, o Johnny entrou em contato e falou, Dani, tem um projeto aqui que vocês podem se encaixar, que era o Tempo de Empreender, que a Karina citou. E aí foi um projeto muito bom, mas ele era completamente online, os cursos eram pelo WhatsApp, era bem simplificado, numa linguagem bem adequada para as pessoas entenderem, uma linguagem mais simples. Até porque tinha muita gente que nem sabia mexer direito em plataformas e tudo mais, né? Todo mundo teve que aprender no susto. Isso, então a gente não tinha aula online, era tudo no WhatsApp mesmo, vídeo, e aí o Instituto meio que ajudava nisso e a gente ficava ali auxiliando e captando os empreendedores. E aí depois teve essa reformulação que veio o Empreende 1, e aí, já com uma parceria com o Sebrae, e aí então a gente juntava os grupos, e aí nós começamos a fazer aqui no Buraco do Sapo, só que aí que a gente começa a atender lá no Campo Belo, porque na pandemia a gente começou a atender esse pessoal também. E aí nós começamos a entender que a gente poderia oferecer mais para esse público também. Fizemos uma parceria lá com a Igreja Católica, o padre liberou as comunidades para nós, ele falou, Dani, eu tenho 8 comunidades, vocês podem executar os projetos aqui. Então, foi uma mão na roda, né? O pessoal ia lá na igreja. Isso. E é esse um dos diferenciais desse projeto. É descentralizado. Tanto nós, a ICA, as outras instituições, a gente não atua só na nossa sede. A gente vai até os empreendedores. E aí, na primeira turma, eu lembro de uma fala de uma aluna que falou assim, nossa, que bom que o Sebrae está pertinho de mim. Nossa, isso aí foi muito gratificante para nós, porque... Você falou, estamos no caminho certo. Uau, né? Estou fazendo uma coisa legal. Porque imagina o pessoal ter que sair lá do Campo Belo para vir para o centro para fazer uma capacitação. Então, nós levávamos eles até lá. E aí, depois, as outras versões já entrou Senai, aí depois já entrou... Aí a gente vai falar mais, porque aí a gente vai complementando e aumentando aí, a oferta para esses empreendedores. Dimas, e o CRCA, quando ele chega, então, no Empreende Campinas? Bom, nós fomos convidados como entidade gestora do projeto Empreende. Hoje o projeto tem 4 entidades, né? Tem o Instituto Filhos, que a Dani representa, tem também a Associação Anhumas Quero Quero, né, que fica aqui na região... São Marcos, não é? Não, ela fica na região do São Quirino. São Quirino, a sede dela é no São Quirino. E tem a terceira entidade, que é o NAS, que é o Núcleo de Ação Social, que tem sede no Real Parque, lá também em Barão Geraldo. Sim. E cada entidade trabalha num determinado território. Isso que a Dani falou é bem interessante, porque a tradição do empreendedorismo aqui, a lá Sebrae, é as pessoas se deslocarem para o centro de Campinas. Sim. Né? E Campinas já é uma região metropolitana, quer dizer, uma cidade que você leva do centro até a ponta da periferia, você leva 1h30, dependendo da hora, até 1h45. Né? Se você sai daqui e vai para o Bassoli, por exemplo, é 1h30. Sim. Né? Então, assim, é difícil o deslocamento, é muito difícil. Né? Então, a gente consegue, através dessas 4 entidades, e o CRCA é uma delas, das 4, a gente consegue fazer o processo de ir até as comunidades. Então, nós estamos presentes nas comunidades, seja num salão paroquial, né? Uma associação de bairro. Seja numa associação de bairro, numa associação de aposentados, qualquer local que possa a gente agrupar um conjunto de pessoas e que tem uma mínima infraestrutura, e a mínima mesmo, a gente realiza. Então, nós deslocamos as nossas equipes. Né? Sim, nós começamos com o Sebrae,
Mas hoje, as nossas 4 entidades, nós temos equipes próprias, né, que já estão no projeto, são monitores, são formadores, e também a gente, né, consegue ter essa interlocução maior com essas regiões. Karina, você já disse, inclusive, que tem a questão do capital semente e tem também microcrédito. Então, vamos voltar um pouquinho. Essas pessoas chegam nas associações, nas igrejas e tudo mais, fazem a sua inscrição, entendem, e elas começam a participar. O que é essa participação? São essas mentorias e depois como que funciona todo esse processo, até porque, apesar de a gente falar de oportunidade, tem que ter esse olhar daquele negócio e da potencialidade daquele negócio também, né? Não é só o simples vou te ajudar por ajudar. Queria que você falasse um pouquinho desse contexto. Claro. Então, a jornada da pessoa que participa do Empreende, ela é sempre esse primeiro cadastramento. Então, a pessoa se inscreve para alguma das formações que estejam com vagas abertas, e aí ela faz um plano de inclusão produtiva, que tem a ver com as suas experiências, a sua aptidão, o seu projeto de vida, seus desejos, o que ela gosta e quer trabalhar. E aí, a partir disso, são definidas as formações que ela vai cursar, dentre as que estão disponíveis. E aí ela faz as formações, a formação de gestão de negócios, então que vai falar ali sobre precificação, sobre essas questões mais diretamente financeiras e de como gerir o negócio. E depois também, se necessário, ela vai acessar alguma formação técnica. E aí a gente tem essa parceria muito importante com o Sistema S. Então, imagina que é uma pessoa, por exemplo, que faz bolo de pote. Tá. E aí ela pode acessar uma formação na área de gastronomia do Senai, por exemplo, e também uma formação de gestão de negócios com a equipe própria do Empreende e também com o Sebrae, que é nosso parceiro nesse projeto. Aí, sim, ela estrutura o seu plano de negócio com o apoio das equipes, das organizações, tanto em oficinas coletivas quanto com um apoio individualizado, e aí sim ela parte para a mentoria. A gente tem parcerias com universidades também para essa questão das mentorias, então as ligas acadêmicas da PUC, e aí a gente, em grupo, as pessoas da universidade, os alunos, sob orientação dos professores, fazem planos de melhorias para os negócios atendidos. Sim. É parte da curricularização da extensão. E aí, depois, ela vai acessar também com as equipes essa mentoria mais individualizada. E aí, ela se candidata a receber o Capital Semente, sim, que é uma doação no valor de R$2.000 para capital de giro mesmo. Então, maquinário, equipamentos, estoque, embalagens, alguma coisa que ela precise para dar aquele primeiro passo, aquele sim, start. E aí existe um comitê gestor formado pelas 4 organizações mais a FEAC, que vai analisar segundo critérios tanto da viabilidade do negócio, quanto critérios de diversidade, de vulnerabilidade. Então, se é uma pessoa, por exemplo, quantas formações essa pessoa acessou, qual é a viabilidade do negócio dela, dessa proposta que ela está fazendo de acesso aos recursos, e também, é uma mãe solo, é mulher, é uma pessoa negra, é uma pessoa LGBTQIA+, é uma pessoa que mora numa área de ocupação, e aí a gente prioriza, dentre os negócios viáveis, esses critérios de vulnerabilidade, né? Quanto maior vulnerabilidade, mais chance de ter acesso a esses recursos financeiros. Necessariamente, essa pessoa ela já tem que empreender em algo, ou ela pode ter apenas uma ideia e não sabe como começar? Qual que é esse critério? Para acessar o projeto, ela pode ter só uma ideia. Tá. Então, hoje a gente tem 3 trilhas. Uma trilha que é na ideação, que é a trilha semente, uma trilha de incubação e uma trilha de aceleração. Então, dependendo da etapa de desenvolvimento do negócio, vai ser a trilha que ela vai se engajar, e pode ser mais de uma no tempo. Mas, para o acesso aos recursos financeiros, tem que ser uma pessoa que já esteja mesmo trabalhando ou que já esteja pronta para começar, que já tenha acessado algumas formações, mentoria, para que ela saiba usar esse recurso de uma forma bastante assertiva para o negócio dela.
O Capital Semente é uma doação mesmo do projeto e o microcrédito daí já é um acesso facilitado a um crédito que não tem juros, que tem carência, que aí já é uma pessoa que está num estágio um pouco mais desenvolvido do negócio e está querendo ampliar, consolidar o seu negócio. Sim. Hoje o Instituto ele está dentro do projeto atuando em qual região da cidade? A região leste, que é aqui em Novo Flamboyant. Então tem curso sul. aqui no Novo Flamboyant. Tem. É isso. Temos E uma depois turma e lá no aberta. Campo Belo. E lá no Campo Belo. Campo Belo, aí vocês atingem todo ali, São Domingos, Jardim Fernanda, tudo ou não divide ali? A gente tem alunos de diversos bairros. Quando a gente divulga, como é uma área da cidade que é bem periférica mesmo, bem afastada, qualquer oportunidade que a gente percebe que o pessoal do entorno vem. Hoje a gente tem 2 pontos lá, na cidade de Singer e no Jardim Fernanda. Tá. A gente tem buscado parceiros para estar expandindo, para estar cada vez mais próximo, né, do empreendedor. Mas no momento é assim. Mas quando a gente vai fazer cadastro, aí a gente percebe que tem vários bairros ali do entorno mesmo. A gente consegue alcançá-los. Ah, entendi. Inclusive lá na cidade de Singer, eu não sei quem foi, se foi o CRCA ou se foi o Instituto Filhos. Eu lembro que eu conversei com uma empreendedora, ela falou, inclusive, da questão do Capital Semente, que ela tinha uma lojinha e tudo mais. Aí ela pegou e disse, quando chegaram, você tem... Eu? Ela falou que ela mesma não acreditava naquilo que vocês, né, que ali os técnicos, quem estava ali falando, não, você tem potencial, a gente vai, você recebeu. Eu? Então, como que é para vocês essa questão de, muitas vezes, dar esse olhar que o próprio empreendedor, principalmente que tem essa questão... É diferente, né, quando a gente fala em empreendedorismo de oportunidade por necessidade, ele na maioria das vezes é por necessidade, quando ele não acredita em seu próprio potencial e vocês que mostram para ele qual é esse potencial. Como é isso para vocês? Quem quer falar primeiro? Olha, eu posso falar. É o seguinte, você colocou bem, o empreendedorismo que nós desenvolvemos, ele é um pouco diferente do tradicional que nós conhecemos, né? O tradicional é o quê? Uma pessoa que ou o pai ou a mãe já tem um comércio ou tem uma indústria, então ele vai dar continuidade na família ao negócio, ou ele já trabalhou 30 e tantos anos numa empresa, pegou uma indenização e tem a ideia, quer dizer, ele já tem, inclusive até são pessoas que têm alguma capacitação, são Sim. pessoas universitárias, tal. O nosso público é totalmente diferente, né? Nesse conceito que a gente trabalha de empreendedorismo periférico, né? Ou também, como nós estamos chamando agora, de empreendedorismo de impacto, né? A pessoa ela opta pelo empreendimento por uma necessidade. Então, ela perdeu o emprego, ou ela não tem mais condições de se capacitar tecnologicamente à posição que ela estava, né? Ou mesmo, por exemplo, eu conheci um torneiro mecânico que, né, foi formado na década de 70 e 80, e hoje o número de torneiros mecânicos no mercado diminuiu radicalmente, né? Porque você tem tornos alfanuméricos, né? E até mesmo a própria indústria brasileira ela passa por problemas em relação, por exemplo, à China. Sim. Então, essas pessoas precisam gerar alguma renda. Então, ela fala, sei fazer isso e vou gerar uma renda. E começa a tatear, começa a idealizar e vai com cara e coragem, né? Essas pessoas elas não acessam o sistema S, né? Muitas vezes as pessoas têm problema de letramento. A aritmética não. Fazer conta de cabeça eles fazem, mas tem problema, o que também significa que muitos não têm acesso nem ao sistema bancário. Sim. Né? Então, é com esse público que a gente trabalha. Então, despertar potencial, sim, isso faz parte, mas é muito rápido.
Quando ele percebe que ele tem um apoio, por isso que nós também chamamos nosso de empreendedorismo orientado, e é orientado desde a concepção até a realização do negócio, né? E hoje eu gosto de usar muito o conceito de incubação, né? A gente leva assim, 1 para 1. Quer dizer, se eu levo 12 meses para incubar um negócio, eu levo 12 meses para desincubar o negócio, né? E por quê? Porque você tem que acompanhar todo esse processo. E é isso que esse público necessita. Então, ele sabe fazer, mas como transformar isso em negócio, aí que entra toda a nossa equipe para poder fazer esse processo de construção desse negócio. Karina, quantas pessoas já foram impactadas pelo projeto? Olha, a gente tem, no projeto a gente chegou em 3.000 pessoas que foram mobilizadas, então que chegaram no projeto, se inscreveram, começaram a participar de alguma formação. Dessas pessoas, 1.460 de fato acessaram a jornada, isso eu estou falando só quando ele já passou a se chamar Empreende Campinas, e até o final de 2024, porque esse ano a gente já tem novas tem pessoas, coisa acontecendo. 20 cursos atualmente simultâneos Uau. acontecendo em Campinas, com abrangência municipal, né? A gente tem também mais de 1.300 pessoas que de fato implementaram esses planos de inclusão produtiva que elas elaboraram com o apoio da equipe. A gente tem 1.000 pessoas que acessaram cursos de gestão de negócios, mais de 400 pessoas que relataram que conseguiram oferir renda acima de um salário mínimo a partir dos seus negócios. E aí, nesse sentido, a gente está falando de pessoas realmente que estavam em situação de muita alta vulnerabilidade. Sim. E que até acessavam programas de transferência de renda, justamente para conseguir lidar com essa sobrevivência que estava ali ameaçada, né, pela falta de renda, de acesso a recursos financeiros. Mas a partir, por exemplo, do que o Dimas disse a respeito dessa potencialidade, e você mencionou o capital semente. Como é isso? Porque, às vezes, a pessoa tem uma grande ideia, olha, o que eu vou fazer com esses R$2.000? Né? Isso é direcionado, ela tem que apresentar um projeto para receber esses R$2.000, até porque muita gente fala assim, poxa, eu abri um negócio, porque a gente sabe que existe, inclusive, no empreendedorismo comum, digamos assim, um número de empresas crescente que nos 3 primeiros anos abrem um negócio, mas não se mantém. E a ideia é justamente o capital semente para que ela possa ir aos poucos crescendo. Como que é feito isso para, olha, o seu negócio vai receber isso, mas você tem que seguir tais passos para que você possa ter frutos desses R$2.000, por exemplo? Sim. Com certeza é acompanhado e existe um plano. A gente trabalha com a metodologia Canvas, então a pessoa é um template bem simplificado e acessível de como fazer um plano de negócio mesmo para as pessoas. E aí a pessoa faz esse plano de aplicação dos recursos com o apoio da equipe, uma mentoria mesmo da equipe. Ela precisa apresentar os comprovantes de como esse recurso foi empregado no seu negócio. E aí, durante um tempo, a gente acompanha esse negócio para entender se, em algum momento, ele se fragilizou e tudo mais. Eu vou contar um caso real que a gente tem no projeto lá da região do Campo Belo, que é a Fernanda. É uma mulher migrante que trabalha com salgados, que veio para Campinas, que tem 2 filhos com questões de neurodivergência, que estava vivendo uma situação difícil e aí resolveu começar a fazer salgados e vender num ponto dentro da casa da mãe dela, assim, ela colocou ali uma portinha e começou a vender perto do CRAS e da escola, ali na região do Campo Belo. E aí ela já estava até com tendinite, por conta de bater as massas e tudo. E aí, acessando o projeto, as formações, acessando o Capital Semente, ela conseguiu comprar uma máquina que bate a massa. E que, então, ela conseguiu aumentar a produção, conseguiu também
com a questão da precificação, aplicar novos ingredientes e tudo, e otimizar esse processo, tanto da produção quanto da venda, e depois de como gerir esses recursos a partir da venda. E aí a renda dela aumentou para cerca de R$2.000, R$2.500 no mês. Sim. Então, quer dizer... Mais de 25% de aumento. E o que a gente percebe também é que muitas dessas pessoas, principalmente as mulheres, mas eu não vou parar por aqui. Eu quero fazer um outro curso, eu quero fazer uma outra formação. Existe essa trilha após esse primeiro capital semente do Empreende Campinas? Como a Karina disse, são 3 trilhas que nós trabalhamos, né? A trilha semente, que é, né, o nome mesmo já coloca, que ele entra nessa perspectiva. Será que eu sou empreendedor? Será que eu dou conta de ser empreendedor? O que é necessário para ser empreendedor? E aí, como é mulher, também tem aí um problema de gênero. Sim. Né? Será que eu tenho competência enquanto mulher, dona de casa, mãe, né, cuidadora? Será que eu vou dar conta de tudo? Será que eu vou dar conta de tudo isso? Né? Então, esse é o primeiro estágio. No segundo estágio, ou na segunda trilha, que é a trilha incubação, aí ele vai receber as ferramentas, no caso, como a Karina disse, na metodologia Canvas, né? Onde ele vai tirar a ideia, ou ela vai tirar a ideia da cabeça e colocar no papel, e a gente está acompanhando todo esse processo. Né? Quero vender hambúrguer. Legal. Tá bom. Como é que é, então, vender hambúrguer? Quantos hambúrgueres você vai querer vender? A que preço? Aí começa a entrar no outro campo, que é chamada ficha técnica, onde a gente vai trabalhar com os custos, com o Prolabore, com a margem de lucro do negócio, até para poder definir o volume de produção e, logicamente, o preço do produto. Depois disso, ele pode continuar com a gente e fazer a terceira etapa dessa trilha, que é o PIN, que é o Plano Individual de Negócio. Aí, basicamente, ele fecha o negócio. Nesse momento, ele já está operando, porque também tem que ser muito rápido, não pode levar muito tempo. As pessoas precisam gerar renda o mais rápido possível, ou para complementar a renda doméstica, ou para ser a principal renda na casa. O pessoal já está na UTI, praticamente, sim, então quando não se dá fala nessa finança. Não né? dá para você levar muito tempo, então tem que ser algo rápido. Daniela, a gente avalia em 3 meses, no máximo, ele do primeiro curso até ele começar a produzir, acho que em 3 meses ele já está colocando o seu produto no mercado, já está avaliando. Okay. Né? Então tem que ser bastante rápido. E alguns nem precisam do capital semente, né? Porque já está produzindo, já está fazendo. Então a gente entra para organizar. Bom, o negócio está funcionando. Entra a terceira trilha, que é a trilha avançada. Aí são cursos específicos de aprimoramento. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando agora com um curso de marketing digital, porque também foi uma grande surpresa nossa, que as redes sociais, as vendas dos produtos ocorrem pela rede social. É grande vitrine. Não, é vitrine, é pedido, é entrega, né? É lançamento de produtos. Olha, assim, eu estou tentando conversar aí com a Karina de um dia a gente conseguir criar um estúdio só para fazer a fotografia, preparar essa pessoa para com que ela possa se expor melhor. Sim. Nós vamos ter que chegar a esse nível. Sim, nós vamos chegar a esse nível de sofisticação. Estúdios descentralizados, hein? Já pensou? Seria Olha, ótimo. Móvel, né? eu já sonho com um centralizado. Descentralizado, então, já é Olha, maravilhoso. já é sonho. Mas Sonho. a realidade das redes sociais é real, existe.
Então, nós começamos, está sendo um sucesso o curso. Como fotografar, né? E aí a gente trabalha com coisas muito simples. A gente pega uma caixa de papelão, corta a caixa de papelão, faz um fundo branco, isso, coloca uma lâmpada, você melhora 200% aquela foto daquele produto. Então, está sendo muito interessante. Esse é um curso, mas nós vamos ter outro de custo e precificação, finanças pessoais e finanças empresariais. Então, a gente parte para o campo da sofisticação, sim, do crescimento do negócio. Ô, Mirna, sim, só uma contribuição. Hoje a gente fala que tem essas capacitações, mas nós observamos essa questão da precisão do marketing, das finanças, nos cursos anteriores. Por isso que eu falo para você que o projeto foi crescendo e a gente foi criando esse olhar mais específico para a necessidade do empreendedor. Sim. Então, no ano passado, na fase 1, nós olhamos e falamos, olha, marketing é algo que eles precisam. Precificação, finanças, precisam muito. Então, vamos focar nisso e dar isso para eles realmente melhorarem. E aí, semana passada, no curso de marketing, dava para ver a satisfação deles de fotografar, mesmo com esses recursos mínimos que nós falamos aqui. Mesmo com um celular um pouco mais simples, por exemplo. Exatamente. E aí, as mãos das meninas, das unhas, o produto, a lingerie. E aí, tipo, eles olhando e falando, nossa, olha como o meu produto é bom mesmo, né? E com recursos limitados, mas a gente percebeu como isso é importante para eles e valoriza ainda mais os negócios. Então, isso que é muito interessante nesse projeto, esse olhar individualizado, igual você perguntou anteriormente, como é essa questão deles aceitarem a nossa aprovação, né? Nós, para eles, somos tipo, eu posso porque eles acreditam. Se eles acreditam em mim, então eu vou conseguir, né? E aí a gente tenta restaurar isso, trazendo a potencialidade que já existe, que já está neles mesmos, porque são a maioria mulheres, como a Karina falou, sim, mulheres fortes, mulheres solos, que já são muito guerreiras, com batalhadoras. Histórias de vida que muitas vezes elas deixaram essa parte do empreendedorismo passar e foram cuidando de outras áreas também, exatamente, né? E aí, olha, eu não tenho dinheiro, eu vou ter que vender alguma coisa. E agora o que eu faço? Exatamente. Tenho a minha criança, não dá para ficar na creche ou não tem vaga. O que eu vou fazer? Porque eu preciso viver. Então, e aí a gente vem com esse olhar. A gente também percebeu, nas trilhas anteriores, que era necessário ter uma trilha voltada para esse olhar para elas, do autoconhecimento, do pertencimento, e aí surge a trilha semente. E aí a gente tem esse primeiro momento com quem ainda quer empreender, começar um negócio, desse olhar para ela se conhecer, para ela se valorizar, e aí depois a gente começa a falar dos números, dos negócios, do marketing e tudo mais. E o microcrédito? Vamos lá. O microcrédito, ele é um avanço também em relação ao capital semente, já para o negócio que já está num estágio um pouco mais estruturado mesmo. E a gente vem, desde a primeira versão ali de projeto de empreendedorismo, procurando estruturar um fundo mesmo, porque, como o Dimas falou, as pessoas muitas vezes não têm acesso ao sistema bancário, ou, se têm acesso a serviços bancários, não têm acesso a crédito. Porque o crédito depende de você ou comprovar a garantia, ou você apresentar garantias, sim, ou você comprovar renda, que é uma coisa muito difícil para a pessoa que está, um empreendedor, uma empreendedora periférico ali. E aí, então, a gente entendeu que era necessário, né, com os recursos possíveis ali da FEAC, a gente estruturar esse fundo com parceiros. A gente começou estruturando com uma fintech, agora a gente já está evoluindo para a estruturação de um fundo rotativo solidário. E aí a ideia é você conseguir, a partir da avaliação da viabilidade do negócio, a partir de um acesso ao crédito orientado, que essa pessoa tem todo esse acompanhamento para a aplicação desse crédito, tem o vínculo com a equipe que acompanha também as vulnerabilidades pessoais. E aí ela consegue propor uma melhoria no negócio, essa melhoria ser avaliada, independente de critérios critérios bancários mesmo de risco, sim, porque o risco é nosso. Então, mas a gente tem visto que todo mundo que acessou o crédito está devolvendo, e aí esse recurso que volta, ele é aplicado para outras pessoas. E aí queria até complementar, nesse sentido das vulnerabilidades pessoais, eu acho que o Empreende ele traz algumas
algumas estratégias que a gente tem avaliado muito positivamente. A primeira delas tem a ver com o que a Daniele falou, de a primeira versão ter sido totalmente online, e a gente tem trazido cada vez mais atividades presenciais. Hoje o projeto acontece praticamente todo presencialmente nos territórios, de forma descentralizada, e a gente vê que isso vai um pouco na contramão de uma tendência de projetos sociais de empreendedorismo que, para conseguir escala, muitas vezes tem recorrido a esses expedientes de cursos muito rápidos, cursos pelo WhatsApp ou cursos por plataformas. E aí a gente avalia que, muitas vezes, pela necessidade do público de, às vezes, recomposição de aprendizagem, ou às vezes até dificuldades, às vezes a família tem um celular na família, Sim. às vezes não tem acesso à internet de qualidade, muitas vezes essa interface com plataformas, ou mesmo a gente entende que essas formações elas não têm que ser num nível informacional apenas. Ela tem que ser também com um olhar para as vulnerabilidades sociais que essas pessoas estão sujeitas. Mas aí não entra aquele negócio que essas pessoas, todos nós, mas principalmente as pessoas em vulnerabilidade, precisam ser cuidadas. E o Empreende Campinas começa a cuidar dessas pessoas e não só dos negócios dessas pessoas. O que vocês acham? Eu vou usar uma frase que a Irlane sempre usa, né? A gente vai na comunidade, vou falar de uma trilha que a gente deu no Cidade Singer, uma rua que não é urbanizada, não tinha asfalto, lá no Prodica, que tem uma cozinha solidária e atende a comunidade, né? E aí a gente vai lá, atende esse público completamente vulnerável, empreendedorismo de sobrevivência. E aí a gente olha toda a situação ali ao entorno, né? Tem a vantagem de nós estarmos perto, mas não tem como a gente desver o que a gente viu. Isso que a Irlane sempre fala. A gente atende, então, por mais que a gente queira tratar só o negócio e lá dar só os nossos cursos, é impossível desver. E aí, nós, como rede, hoje, é o que a gente tem fortalecido com a nossa equipe, se a gente viu alguma situação, vamos tentar ajudar. E aí a gente acaba cuidando. Um caso é de uma senhora que está fazendo a trilha semente com a gente. Ela é boliviana, está aqui no Brasil faz um tempo e está com problema de vista. Como ela vai desenvolver o negócio dela se ela tem essa questão? Sim. O Filhos, como instituição, já pagou a primeira consulta para ela e nós, como rede, estamos se mobilizando. Eu acredito que o Dimas e a Karina ainda não sabem, porque isso foi essa semana. O Filhos e toda a rede, Milton, a QQ vai dar armação, que é a organização. Aí a Irlane, que é assistente social do CRCA, é técnica também, ela está mobilizando consultas com preço melhor. E aí nós todos estamos ajudando, porque a gente entende isso. Tem coisa que o projeto também é limitado, né? Claro. Mas a rede, as pessoas, é isso que nós tratamos em uma das trilhas, né? Que o dinheiro é importante e um dos significados da prosperidade são a rede de contatos. Sim. Então, às vezes a gente não vai ter o recurso, mas nós conhecemos pessoas. E aí a gente se mobiliza para ajudar esses empreendedores aí que estão mais vulneráveis. E acaba cuidando, como você disse. Porque a gente não é só o negócio pelo negócio. Tem um todo, tem uma história. Tem, por exemplo, a mãe que precisa ter horários para levar os filhos. Às vezes ela não tem como levar o filho numa consulta. Eu mesma já entrevistei pessoas que participaram e falaram, olha, tinha vezes que eu não tinha como. Se o curso fosse no centro, aquilo que você falou, eu não conseguiria ir. Exatamente. Porque tinha dia que ou eu tinha o valor para comprar uma mistura para casa ou para tomar um ônibus. É isso, essa é a realidade que está com a gente, né? Como que a gente vai mostrar a potencialidade sem cuidar? Não é mais ou menos nessa vertente que o Empreende trabalha? Todas as nossas entidades, elas são a QQ, NAS, Filhos e CRCA e a própria FEAC, nós temos no nosso DNA essa preocupação social. Isso faz parte da nossa origem. Faz parte do nosso DNA. Então, a gente não fecha os olhos para uma situação dessa. Agora, desde que nós começamos, a discussão de trabalhar em rede sempre foi um princípio que é construído. Então,
aconteceu na semana. Essa semana foi esse caso. Na semana passada, nós estávamos num empreendimento que, por problemas outros, precisavam de cesta básica. Nós não temos esse recurso. Não é o Empreende Campinas, não tem cesta básica. Não tem esse recurso, entendeu? Isso não está linkado ali, né? Mas bastou duas ligações para a gente conseguir as cestas básicas e que fizemos aquela doação, que era uma doação emergencial. Sim. Tá certo? Depois nós fomos lá, conversamos com o CRAS, aí fizemos todos os encaminhamentos legais que existem, né? Institucionais que existem. Mas, assim, atuar como um pronto-socorro, a gente atua. Né? Mas por quê? Porque isso faz parte do nosso DNA. Né? Com certeza, essas 25 cestas que nós demos não vai para a nossa meta. Não faz parte da nossa meta, mas faz parte da preocupação social. Por isso que a gente está gostando muito desse conceito do chamado empreendedorismo social. Sim. Né? Ou empreendedorismo de impacto, nesse caso, para o impacto social. Então, isso para a gente é um conceito que nos é muito caro e que nós estamos construindo. E utilizando todas essas estratégias, né, ferramentas que a gente usa para as grandes empresas, nós estamos traduzindo e aplicando. Né? E tem dado certo. Por enquanto, tem dado certo. Né? Falando em metas, 2025, quais são as metas? Olha, essa nova fase do Empreende Campinas, ela tem uma duração de 3 anos e a gente vai novamente chegar em 3.000 pessoas, mas 3.000 pessoas que participem das trilhas. Esse ano a gente tem essa previsão de ter 1.000 pessoas participando das trilhas de empreendedorismo. O Empreende já está em todas as regiões da cidade ou ainda não? Já está. Tá. A gente teve, na versão anterior, pessoas participantes de todas as regiões de Campinas, mas os cursos não aconteceram em todas as regiões de vulnerabilidade. A gente costuma atuar onde as organizações têm mais entrada, mais articulação local. E a gente tem também esse olhar para o dinamismo econômico dos territórios. Então, quando a gente pensa que a gente está levando o curso descentralizado, a mentoria, os recursos financeiros, essa pessoa também vai atuar ali no seu bairro, na sua rua. E aí ela vai trazer recursos, aí ela vai comprar no mercadinho local, ela vai pagar a pessoa que ajuda a cuidar do filho, ela vai na lojinha também do bairro. Ela vai fomentar a economia ali da região. Ela vai fomentar a economia da região. Então, a gente tem essa perspectiva. E tem uma outra linha de trabalho do Empreende Campinas nessa nova fase, que já tinha começado na anterior e agora a gente está potencializando, que é dos grupos produtivos. A gente estruturou 2 grupos produtivos na última versão do projeto e agora a gente vai estruturar 6 nesses 3 anos. Então, a gente já tem 81 pessoas que foram inseridas em grupos produtivos, que receberam esse apoio no coletivo. Então, aí a gente está falando de cooperativas, feiras, negócios nessa perspectiva da economia solidária também. Sim. Né? E eles funcionam em parceria com alguma outra entidade ou são as 4 mais a FEAC? São as 4 mais a FEAC. O poder público não entra aí. Na verdade, o poder público, quando se trata, por exemplo, de uma cooperativa de catadores, aí a gente vai acessar o programa municipal de gestão de resíduos sólidos. No caso de todas as pontes que a gente faz com a assistência social, ou com a saúde, ou com a educação, para mitigar essas vulnerabilidades que as pessoas estão passando. A gente, então, se relaciona com as políticas públicas em todos os níveis, federais, estaduais e municipais. Então, acessando também esses serviços oferecidos pelo poder público e sensibilizando também o setor privado a contribuir com mentorias, com doações e com outros tipos de participação também. Daniele, tem muita coisa para fazer, então, em 2025, hein? Nós temos muita.
Nós olhamos para as metas aí e tem muito trabalho, mas a gente percebe que também tem muita gente para ser ajudada, né? Então a gente acredita que as metas são significativas, mas o impacto vai ser muito maior se a gente conseguir realizá-las. Eu acredito que a gente vai superar, né, professor? Essa é a ideia. 20 cursos simultâneos, eu estou acreditando que as metas serão atingidas, sim. Tá, para quem está assistindo ou ouvindo o Pod Impacto, 20 cursos simultâneos, dá tempo ainda de falar para o vizinho, de falar para o parente, vai lá no seu bairro, vai e procura uma dessas instituições que ainda tem vaga ou não tem mais? Não, tem sim. Os cursos eles são rotativos. A gente vai formando turma, encerra uma turma, e onde já começa. as pessoas conseguem saber onde é, data e tudo mais? Bom, aí tem que entrar em contato com a gente, com né? vocês? Com as 4 entidades, cada entidade no Pode, seu então esse é o momento. Mas o Instagram do CRCA centraliza normalmente os Exatamente, posts com as formações. crca.campinas, no nosso Instagram. Tá. Lá tem todas as informações. Tem todas e as contatos, informações. né? E contatos. E pode também entrar contato@crca.org.br. Tá. Daniele, agora você, no início do Pod Impacto, falou o seguinte, eu já atuava no território. Como que é para você pensar que começou de uma situação ali no seu bairro e hoje você tem toda essa responsabilidade quando você fala em impactar a vida de outras pessoas? Isso é um assunto que me emociona, eu sou muito emotiva. Mas é muito gratificante você ser olhada ali como alguém que está olhando para essas pessoas. Tipo, existe alguém que olha por nós e quer fazer por nós. Então, eu ser essa pessoa junto com a instituição, junto com essa rede, é muito gratificante. A gente percebe que pode ajudar muito além quando você dignifica a pessoa, quando você mostra que ela pode sim receber doações de outras pessoas, porque muitas pessoas vêm da assistência mesmo, de receber só o programa. Tem muitos beneficiários nossos que são dos programas do governo de transferência de renda, né? Então, quando a gente percebe que a pessoa vai ter que deixar de receber esse recurso porque ela, por si só, consegue empreender, é propósito de vida, é contemplação de que eu estou na minha missão e no meu propósito certo da vida, de que eu estou acertando. Então, é muito bom estar nesses lugares. Eu amo estar nesses lugares, enaltecer essas pessoas, olhar para elas e falar, vamos junto, porque a gente pega na mão mesmo, né? Vamos lá, vamos precificar, e aí ver elas abrindo os negócios, conquistando. Temos um caso aqui na Brandina, pertinho aqui da gente, da Maria, que abriu a confeitaria dela. Eu fui lá e ela, comprei esse freezer, está dando certo. Então, é muito bom fazer parte da construção da história de transformação dessas famílias. E para você, Dimas? Dimas já é professor, né? Tem toda uma questão da universidade, que às vezes a gente fala sempre que, né, antes, não, a universidade está longe dos problemas sociais, ela só estuda os problemas sociais e você está ali, mão na massa. É o chamado campo da extensão, né? Campo da extensão. Desde 2018 existe uma lei nacional sobre curricularização de extensão, que faz com que todas as faculdades do Brasil tenham trabalhos específicos na área de extensão. Então, hoje, o nosso projeto conta com o apoio das ligas acadêmicas da PUC Campinas, a Escola de Negócios e Economia PUC Campinas, e também estamos agora com o apoio da Faculdade de Economia da Unicamp. Uau. Então, os alunos, nós formamos grupos, e esses alunos, nós estamos agora numa fase de informar esses alunos do nosso projeto, já estamos com reuniões agendadas, né? E esses alunos vão contar com os seus professores para fazer esse apoio de mentoria e projetos de melhoria. Então, também nós estamos envolvendo, faz parte, né, uma das características do nosso projeto, o envolvimento com as universidades, né? Tirar esses alunos da bolha, é importante, e o acesso desse público às universidades, porque também a gente consegue
pelo menos umas 2 vezes a cada semestre, levar esses empreendedores para dentro das universidades. E, por incrível que pareça, né, para eles é uma grande realização. Eles estarem participando, dialogando, indo até o prédio da faculdade, sendo recepcionado pelos diretores. Estava tão longe de mim, né? Nem imaginava, né? Nem imaginava como é que era uma PUC, como é que era uma Unicamp, né? E o aluno também não imaginava esse conceito de empreendedorismo periférico, esse conceito de empreendedorismo de impacto, né? Eles também, então, a troca está sendo muito interessante. Então, isso para a gente é uma das características do projeto, o envolvimento com as universidades. E outras virão também, porque nós somos contato com outras. E vocês vêm contar aqui, hein? Com certeza. Combinado, Com hein? certeza. É só convidar. Tá bom, nós vamos convidar sim. Pode Impacto está aqui de portas abertas, Karina. Você que é considerada a mãe do Empreende Campinas, me fala um pouquinho também de como essa experiência tem mudado a sua vida. Olha, o Empreende hoje, eu sempre falo que todos os dias eu converso com os parceiros do Empreende. O Dimas, a gente vem dialogando nesses anos para pensar, para aprimorar, para fortalecer o projeto, porque eu acredito muito que é um projeto de transformação social. É uma forma de fazer que traz muito sentido para mim, porque a gente consegue aliar as melhores práticas em termos das publicações acadêmicas, em termos de redução de vulnerabilidade social, em termos de dinamismo econômico local, com essa sensibilidade que a Daniele, que o Dimas trouxeram, essa sensibilidade às vulnerabilidades sociais. A gente tira um pouco daquela perspectiva da jornada do herói, de que é uma responsabilidade individual a pessoa prosperar, a pessoa ter sucesso no seu negócio, e a gente começa a ter uma visão sistêmica. E eu acho que isso faz toda a diferença. E quando a gente consegue materializar tudo isso, olhando nos olhos das empreendedoras, ouvindo as histórias, vendo elas prosperarem mesmo e se estruturarem, e todas as suas famílias, porque quando você investe nas mulheres, elas multiplicam muitas vezes esses investimentos. Então, isso emociona muito a gente mesmo. Sim. Olha, já que a gente está falando de marketing digital, de hoje rede social, a rede social do Instituto Filhos. Instituto Filhos Campinas. Tudo junto. É isso. @Instituto Filhos Campinas, crca.campinas, é isso? crca.campinas. E da FEAC. @Fundação FEAC no Instagram. E temos também o site fundaçãofeac.org. Mirda, eu já tenho os contatos que você me pediu. Pode falar, Posso que eu já vou falar? anotar aqui, você vai falando, a gente vai colocar em GC. Pode falar. Então vamos lá. Para contato junto ao NAS, Tá. Núcleo de Ação Social, que fica no Real Parque, mas que também estão trabalhando lá na região do São Marcos. Tá. O contato lá é Paola, tá? E é 19 99 150 6492. Então, eu vou repetir aqui, olha. Isso. Paola, 991506492, o DDD é 19. No CRCA é 19 99682 5566. Então, vamos lá. 19 996825566, também fica em Barão Geraldo, Isso. mas também realiza Atua esses nos cursos DICs, basicamente. DICs. Tá, Isso. ótimo. O contato na seção Anhumas, quero, a QQ, a Jéssica, é 19 99923 99 923 23 6169. 6169. Isso. E no Instituto Filhos? No Instituto Filhos é Daniele, o contato sou eu, o João. É 19 99331 8097. 8097. Então, a gente vai repetir aqui. Eu já tinha repetido da Paola lá do NAS. Do CRCA é o 996825566. Correto.
do Anhumas Quero Quero, que fica na região do São Quirino. Mas aí, olha, vamos deixar aqui no Pode Impacto, você vai ligar, entrar em contato, mas a gente lembra que as trilhas, os cursos estão acontecendo em várias regiões. Uma dessas instituições é que atua em determinada região, aí você vai ficar sabendo nesse contato. Anhumas Quero Quero, então, é o 999-236169. E, por último, nós temos o pessoal do Instituto Filhos, 9933-180897. Gente, falei tudo misturado, né? 9933-180897. E a gente está trabalhando para fazer uma porta de entrada única. Tá. Um número único e um QR Code, alguma coisa que a gente vai unificar essa porta de entrada para que daí as pessoas sejam encaminhadas para o curso mais próximo da casa delas. Ainda no primeiro semestre? Ainda no primeiro semestre. Tá bom. E aí, então, entrando nas redes sociais, com certeza, assim que for lançada essa porta única, vai estar lá nas redes sociais de todo mundo, né? Isso, com certeza. Gente, muito obrigada. Foi, olha, muito bom esse bate-papo. A gente começou essa temporada 2025 com tudo, hein? Obrigada a você. Foi ótimo estar aqui. Nós que agradecemos, Mirna. É lindo a sua iniciativa e que venha outros projetos assim para dar voz, para dar destaque. E sempre que tiver novidade, pode vir aqui. Pode deixar. Você vai cansar da gente. Ah, não vou. A gente vai Porque a trazer gente cases sempre de sucesso. tenha coisas para contar. Então sempre eu vou querer saber. Hein? Combinado? Combinado. Obrigada. E a gente encerra o Pode Impacto aqui, olha, eu vou lembrar que o nosso arroba também tem lá, hein? @Pode Impacto. Você acompanha também ali as nossas redes sociais e no YouTube também. A gente está lá como Pode Impacto. Você pode, inclusive, acessar todos os nossos episódios. Também estamos no Spotify, @Pode Impacto. Você vai lá e também pode estar lá dirigindo, lavando a louça, limpando a casa e ouvindo o nosso podcast. Muito obrigada e até um próximo encontro, próximo Pode Impacto.